Programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá! Veja no programa de hoje mais um pouco da história de lutas e conquistas do Sindiúti, um dos mais combativos sindicatos de Minas Gerais. De Brasília, as notícias da CNTE. Os impactos da terceirização para os trabalhadores em telecomunicações. Veja no Momento CUT Minas. No programa Outras Palavras de hoje, você acompanha a continuação da conversa entre Beatriz Cerqueira e a ex-presidente da UTE e primeira mulher a assumir a direção do Sindiúti, Rosaura de Magalhães Pereira. Educação em Debate. Continuamos a conversa com a professora Rosaura, que foi a primeira mulher eleita presidenta da UTE e depois do Sindiúti. Ela nos conta a história do nosso sindicato, que este ano completa 35 anos. Rosaura, e a greve de 91? Como é que foi? Bom, a greve de 91 foi uma greve que durou 90 dias, né? Foi até então a maior greve que nós realizamos. A nossa luta, esse período todo, depois de 79, era para ter um piso salarial, na realidade, né? Porque nós tivemos conquista na greve de 79, que foi o salário que era 2.000 e alguma coisa, eu não lembro nem a moeda na época, passou para 6.000, mas nesse período aí veio a inflação e todas as conquistas que a gente tinha de salariais se perdiam porque a inflação acabava, né, com esse salário. Então a gente voltava a estaca zero. Então a luta pelo piso, ela começou a se colocar, né, que era a ideia de um piso salarial para a categoria e um piso com indexador, né, para que o poder aquisitivo dos trabalhadores em educação se mantivesse ao longo do tempo, né? E aí nós tivemos ao longo dessa história vários momentos de luta pelo piso. Teve um período que a gente conseguiu o piso vinculado à BTN, um piso de 3, 5 e 7 salários mínimos com indexador, né? Depois a gente perdeu esse indexador. Aí a gente conseguiu colocar na Assembleia Legislativa uma emenda que garantisse o piso de 3, 5 e 7 salários mínimos vinculado ao salário mínimo, né, com o indexador. E aí o governo, na época, que era o governador Hélio Garcia, ele vetou essa emenda que tinha sido aprovada. E aí a gente teve que lutar de novo para conseguir, né, sempre a luta pelo piso com o indexador. E em 1991 nós fizemos uma greve que durou 90 dias, lutando também pelo piso, por democracia na escola, por melhores condições de trabalho, né, as reivindicações que são as reivindicações históricas da categoria, né, por um plano de carreira e tudo mais. Num primeiro momento, o governo se recusou a negociar conosco, né, aí nós ocupamos a Secretaria Estadual de Educação para forçar negociações, né, e aí, depois de muito tempo em greve, com um monte de atividades, fizemos atividades na Praça 7, acampamento na porta da Igreja São José, uma série de manifestações e com a categoria participando efetivamente, a gente conseguiu uma negociação, né? Mas nós temos isso na nossa história também, né? Várias vezes, em várias greves, nós conseguimos negociar e depois os governos descumpriam os acordos que faziam com a gente na greve. Rosaura, você foi eleita a primeira mulher presidenta da UTE, depois Sindiúti, numa categoria que nós somos a maioria. A história do sindicato foram 3 mulheres, você, depois a companheira Inês Camargos e agora eu na coordenação geral. Como é que foi para você assumir esse cargo num universo, as relações de poder, que são relações machistas, que nos impõem muitas coisas,
Como é que foi essa experiência para você? Bom, em primeiro lugar, eu nunca tinha pensado que eu ia ser presidente da UTE, né? Porque em 1979, quando eu comecei a participar do movimento, eu nem falava nas assembleias, eu morria de vergonha, né? E ficava imaginando fazer uma intervenção, subir lá, mas não tinha coragem de jeito nenhum. Mas participava de tudo, eu participava das reuniões de regionais, lá na regional eu dirigia a regional, né? Participava das reuniões do comando, mas morria de vergonha de falar. Então, quando vários companheiros começaram a falar que eu devia me candidatar a presidente e tal, no primeiro momento eu quase morri de medo, né? Me deu uma tremedeira, né? Não quero, não dou conta, não, né? Eu não já conseguia falar em público, mas ser presidente do sindicato não me passava pela cabeça. Tive que ler muita coisa sobre a questão feminina para poder adquirir coragem, né? E precisei muito do incentivo das colegas, né? A maioria mulheres, professoras, em relação a essa questão mesmo. Não, está na hora de ter uma mulher presidente do sindicato, né? A categoria que é mais de 90% composta de mulheres, por que só tem homem na presidência, né? Primeiro presidente homem, segundo homem, né? Sempre homem. Por que não uma mulher? E aí as pessoas começaram a me pressionar. Eu fiquei muito insegura inicialmente, depois eu assumi, né? Criei coragem. Falei, então vamos lá, mas vocês têm que dar apoio e tal. O processo de definição do meu nome como candidata a presidente foi uma disputa, né? Teve uma disputa entre uma mulher e um homem, né? Não era esse o centro da questão explicitado, mas tinham duas pessoas disputando e era uma mulher, que era eu, e um homem, que era, na época, o Toninho Lambertucci, que foi presidente depois de mim, inclusive, né? Então, num primeiro momento, eu fiquei muito insegura, a imprensa, inicialmente, não me reconhecia como presidente, né? Às vezes colocava um nome de um outro companheiro, um homem, como presidente do sindicato, né? Mas à medida que eu e os companheiros da direção fomos nos fazendo o nosso trabalho e tudo mais, eu fui adquirindo mais autoconfiança, né? E aí, com um trabalho bom sendo feito, com muita responsabilidade na condução das lutas da categoria, com um debate sempre aberto, sempre claro, sempre democrático. Acho que as pessoas começaram a a categoria sempre me reconheceu. A categoria tem um carinho, sempre teve um carinho muito grande comigo, né? Onde eu vou, no estado todo, as pessoas lembram da época que eu era presidente, né? Falam que tem saudade daquele tempo. Então, por parte da categoria, eu nunca senti uma certa rejeição. O difícil é você, como mulher, se impor num lugar de direção, né? Negociar com o governo, né? No movimento sindical, ter uma posição respeitada, né? Isso não é uma coisa muito fácil, mas a gente aprende, né? Tudo que eu aprendi foi na luta no sindicato a partir de 1979. Aprendi a dirigir uma assembleia, a dirigir um congresso, né? A conduzir isso de forma democrática. E chegou uma certa época que as pessoas começaram a me reivindicar na mesa de direção, porque sentiam que a minha condução era legal, era democrática, né? Então as pessoas, ao me reconhecerem, né, a gente vai se impondo também como liderança e tudo mais. Então, assim, não é fácil, não. Não é uma questão tranquila, né? Mas eu acho que a gente vai aprendendo, né? Vai assumindo esses lugares e vai aprendendo e adquirindo mais confiança na gente mesma, na nossa capacidade, né? De estar na direção do movimento, né? Ele fazendo um trabalho legal para a categoria aí. Para finalizarmos, Rosaura, qual que é a mensagem que você deixa para a gente, Sindiúte 35 anos, né? Tem uma nova geração que hoje está na escola pública, uma nova geração que tem que fazer as lutas, que enfrenta muitas dificuldades
muitas delas semelhantes à que você relatou, e outras que este governo conseguiu inventar para que a categoria sofresse. Qual que é a mensagem que você deixa para a gente dos 35 anos? Bom, eu estou passando essa mensagem onde eu tenho ido, né? Que eu gostaria que essa nova geração conhecesse essa história, procurasse conhecer essa história. Eu acho que para se orgulhar dela, né? E para saber tudo que a gente conquistou nesses anos, com muita batalha, e que estamos perdendo, né? Por exemplo, o plano de carreira. Eu fiquei muito sentida quando eu vi, né, que toda uma luta histórica pelo plano de carreira caiu por terra com um golpe, né, desse governo, né, que negociou. Eu assisti a negociação na greve de 2011, que é hoje a maior greve da nossa história, e depois vi o rompimento do acordo político do governo. E o que eu gostaria de falar para essa nova geração é que ela precisa ter orgulho, né, dessa categoria, né, que tem um papel fundamental na sociedade, um papel muito importante, né, essa categoria está vivendo hoje um momento muito difícil, porque está cada vez mais difícil dar aula para muitos alunos na sala, né? Ensinar está sendo uma missão extremamente difícil e dolorosa. Acho que hoje os professores dobrarem a jornada de trabalho é um absurdo, não podia dobrar a jornada de trabalho, né? Com essas condições de trabalho que a gente tem, dobrar a jornada de trabalho é desumana, né? Na minha época ainda dava para você trabalhar 2 cargos. Hoje eu acho que tinha que ter dedicação exclusiva num cargo só, com um número menor de alunos em sala de aula. Então, eu acho que os professores têm que, essa nova geração tem que procurar conhecer a sua história, né? Aumentar a sua autoestima e o seu valor, né? Se valorizar mais e brigar pelas coisas que são fundamentais para que a educação melhore a qualidade do ensino, né? Lutar por um salário digno para que ninguém tenha que dobrar a jornada de trabalho, para que possa fazer um bom trabalho em condições humanas. Então, eu conclamo, né, essa nova geração a vir para a luta no seu sindicato. Essa luta é fundamental. Esse sindicato fomos nós que criamos, né? E a força desse sindicato depende da participação da categoria. Não adianta nada reclamar sem participar, tem que participar, né? E participar como representante, procurar um tempinho para vir para as atividades do sindicato, para retomar e fortalecer essa luta da categoria. Agradeço essa aula de história, é professora de física, mas a aula foi de história. E é importante para que a minha geração conheça o que foi a luta coletiva, porque o que eu vejo hoje é a tentativa de desqualificar o que é coletivo, individualizar, como se o indivíduo fosse capaz de mudar a sua realidade. A gente só modifica quando a gente faz a luta conjunta. Então, agradeço por essa aula e é muito orgulho pertencer a um sindicato que teve uma mulher na presidência como você. Obrigada. Eu agradeço também essa oportunidade de estar aqui para comemorar esses 35 anos. Quando eu estava na presidência do sindicato, nós comemoramos os 10 anos com o Paulo Freire, né? Aqui em Belo Horizonte. Agora, os 35 anos do sindicato, eu acho que a gente tem que comemorar com uma grande festa, porque a gente precisa se orgulhar desse sindicato que nós construímos. Abrimos espaço para ouvir o que pensam as educadoras mineiras. Profissão educador. A vida que nós estamos levando, a situação que nós estamos, o aposentado fica marginalizado, não tem mais rendimento nenhum, parou aí, esquecido. E aí, quem fez a história, quem continua fazendo a história, nós vamos ficar como? Tire sua dúvida com o departamento jurídico. Tira dúvidas. Meu nome é Maria Raimunda Cardoso Almeida, sou professora de Juiz de Fora. Tive a minha promoção suspensa pelo Estado. O que devo fazer?
Com o advento da Lei Estadual 19837 de 2011, trouxe a suspensão de todas as promoções por escolaridade para os servidores públicos da educação mineira. Diante disso, o Sindiúti está ajuizando a ação visando a nulidade do artigo 19 da Lei 19837 para que os servidores públicos detentores de cargo efetivo que foram nomeados até 2007 possam fazer jus à sua promoção conforme lhe asseguram o plano de carreira. Para maiores informações sobre essa ação judicial, o servidor pode acessar o nosso Kit Justiça, que está disponível no site do Sindiúti. O assunto agora é sobre os impactos da terceirização na vida do trabalhador. Outras Palavras recebe Fernando Antônio Pereira Cansado, do Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações de Minas Gerais, Sintel. Momento Ultiminas. Continuamos o debate sobre terceirização. E o nosso convidado de hoje, Fernando Cansado, ele é coordenador geral do Sintel, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações de Minas Gerais. Cansado, agradeço a sua presença aqui no programa Outras Palavras. Muito obrigado. Quando começou o processo de terceirização na sua categoria? Esse processo inicia-se em 74 e, de uma forma bem frágil, bem fraca, principalmente com construção civil, linhas de dutos e caixas subterrâneas. O incremento, a violência maior dessa terceirização passa a ocorrer um pouco antes da privatização do sistema Telebrás e massivamente após a privatização. Então, a partir de 1998, com a privatização do sistema Telebrás, onde tínhamos 98 mil trabalhadores, passa a ter em torno de 25 mil naquela 2001, 2002. Hoje, estima-se, alguns processos de terceirização foram revertidos, ocorreram alguns fenômenos de primarização do setor em algumas áreas. Hoje, estimamos que tenhamos no sistema como um todo, direto e indireto, em torno de 35 mil trabalhadores e uns 150 mil terceirizados. E quais foram os impactos da terceirização para os trabalhadores? A precarização, né, quando falamos de terceirização, estamos falando de precarização, temos que entender isso, porque você tira condições de trabalho, precariza-se as condições e as relações de trabalho, avilta-se as condições salariais, tudo isso faz com que os trabalhadores percam direitos. Com a perda dos direitos, muitos desses trabalhadores saem da empresa e vão para essas empresas terceirizadas. Aventuram-se a compor empresas que nós chamamos de PJs, né, empresas jurídicas, que é composta por uma ou duas pessoas, e assim se vê uma forte condição de precarização do trabalho. Com isso, quem sofre a consequência maior é a população. Exatamente sobre isso, Cansado. A ideia dessa série de debates sobre a terceirização é mostrar para a população que ela é a principal prejudicada. Então, na sua área de telecomunicações, quais foram os impactos da terceirização para a população? Um dos primeiros sintomas do setor, quando ocorre a privatização, a partir de 2000, é o aparecimento, o surgimento de call center. Porque antes a telefonista, que tinha todos os direitos preservados, dignidade no trabalho, 6 horas de trabalho, né? Acaba-se com esse setor e constitui-se os call centers. O call center é uma tragédia na vida nossa, do trabalhador e da população, porque de um lado o trabalhador sofre a forte pressão através do patrão e através da população, né? E são mal treinados, não têm qualificação adequada para exercerem o que fazem. Além disso, o pessoal das empresas, das operadoras também sofrem com isso, pois não há um treinamento adequado. E a tecnologia do setor exige que esses trabalhadores das operadoras tenham um treinamento adequado, e também não só das operadoras, mas das terceiras, que tenham um treinamento, porque se lida com tecnologia de ponta, que muda a todo instante. E com essa mudança, se o desempenho, se o trabalho deles, o treinamento deles não estiver acontecendo de acordo, quem vai pagar por isso é a população, será a população. A população paga um preço exorbitante. Hoje as empresas, as operadoras sofrem o maior processo, um grande número de processos de justiça do trabalho, além de forte reclamação dos PROCONs de todo o estado, de todo o Brasil. São as campeãs em reclamações em todos os estados, né? Na sua avaliação, melhorou a prestação de serviços nesta área? Não,
não só não melhorou, como, além de ter piorado a prestação do serviço, você paga-se um preço exorbitante pelo serviço prestado, que é de péssima qualidade, principalmente o serviço móvel. Hoje, eu participei recentemente da CPI da Assembleia, e uma coisa que constatou-se é isso. Há uma retração no mercado da rede fixa, obrigando o trabalhador, a população, os trabalhadores de forma geral, principalmente a classe média, média baixa, trabalhador de periferia, a usufruírem, a tentarem ter o telefone móvel. Com isso, as operadoras, as permissionárias, não dão essa condição, não dão essa condição e saturando a rede móvel. A rede fixa retrai-se, não tem mais orelhão, não tem mais essa condição, porque dá muito, o custo, onera muito o custo. Eles tiram isso, obrigando a população a buscarem um telefone móvel. E elas não prestam serviço adequado. Então fica-se a estagnação do setor de telefonia móvel, e a consequência, a precarização profunda, a baixa qualidade da rede fixa. Não há manutenção preventiva, os projetos de rede, para a expansão da rede, não atende a população. Tá certo? Então, o serviço hoje é muito precário, muito ruim, enquanto as empresas transnacionais mandam para o exterior, para as matrizes delas, bilhões de dólares. Né? E assim, a pergunta que fica, por que o serviço lá é de primeiro mundo, de excelente qualidade, e aqui é prestado dessa forma, tão precário, tão ruim, tantas reclamações em todos os estados do Brasil. Reclamações constantes que as assembleias de 16 estados fizeram as CPIs e constataram praticamente a mesma coisa. Falta de investimento, precárias condições de trabalho, baixo atendimento à população. Então, assim, as condições das torres instaladas não atendem a população, saturando o serviço. Bom, Cansado, para finalizarmos, qual a importância, então, dessa luta contra a terceirização? Bem, nós sofremos na carne esse processo, a partir de 98, de forma massiva. E, assim, o que nós constatamos é essa precarização profunda. Quando falamos em terceirização, nós estamos falando de precarização mesmo. São baixos salários, poucos benefícios. Muitos dos benefícios que tínhamos, a dignidade do trabalho é cortada, é tirada. E a questão de treinamento para o trabalhador. Um trabalhador que trabalha com tecnologia, então precisa de treinamento. E esse treinamento não é adequado ao que é proposto pelo sistema, que é um sistema em movimento, em constante mutação. E para a população é isso. Péssimo serviço, muito mal prestado e muito caro. Basta dizer que as tarifas no Brasil são as mais caras do mundo. Mais caras do mundo. Mais caras que qualquer país, praticamente. Não existe serviço tão precário com um preço tão alto. E a Anatel, que é a fiscalizadora, e, sinceramente, a Anatel não corresponde aos anseios da população, de fiscalização, de orientação, não atende, parece mais uma agência reguladora para atender somente as grandes operadoras. Você pode conhecer um pouco mais a realidade dos trabalhadores em telecomunicações. Aquela pessoa, por exemplo, que te liga oferecendo um produto, que é o call center, agora você sabe em que condições essa pessoa trabalha e o quanto é importante que a gente lute contra a terceirização para melhorar as condições de trabalho destes trabalhadores e de outras categorias profissionais. Cansado, obrigado pela participação. De Brasília, você acompanha as notícias da CNTE. Momento CNTE. Com a proposta de ampliar o debate sobre a Base Nacional Comum Curricular e a reforma do ensino médio, o Conselho Nacional de Entidades, CNE, da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, recebeu a professora Maria Luísa Susequinde, da Unirio, que falou sobre a impossibilidade de se criar uma base única. Educadora há 27 anos e vice-coordenadora do Grupo de Trabalho sobre Currículo da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, ANPED, Susequinde avalia que o papel dos sindicatos é fundamental para proteger os trabalhadores. Hoje, uma visão muito clara dos que propõem a unificação curricular é transformar o profissional de educação num repetidor de manuais. Então, proteger a virtude, a qualidade, a dignidade do trabalho desse profissional, na sua diversidade, na sua pluralidade, na sua condição democrática e, sobretudo, lutar contra os grandes interesses que estão por trás desse movimento de unificação, que são do grande capital e da unificação e venda de material didático. O professor Dante Moura, do Instituto Federal do Rio Grande do Norte e membro do grupo de trabalho da ANPED sobre trabalho e educação,
abordou o papel da educação para a classe trabalhadora e a desigualdade na formação para o mercado de trabalho. Segundo o doutor em educação, sob o discurso de atender a diversidade, acaba se ampliando a desigualdade. Por isso, são necessárias diretrizes comuns para todos. A discussão que está colocada se resume a, no fundo, um currículo mínimo, uma listagem de conteúdos mínimos para a grande massa, e os demais ficam fora disso porque vão buscar a complementação desses conhecimentos em outros espaços. Então é uma punição para as classes trabalhadoras, principalmente os das classes populares. O que a gente defende são princípios gerais, comuns, que estejam numa base unitária de formação de todos, especialmente da classe trabalhadora, tendo o trabalho como princípio educativo, como princípio norteador. O Conselho também ouviu o diretor técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, DIEESE, Clemente Gans Lúcio, que fez uma análise da conjuntura e destacou a necessidade urgente de mudança. Sem crescimento econômico, dificilmente o Brasil conseguirá manter todas as políticas sociais, o investimento produtivo e o crescimento e o próprio nível de atividade. Portanto, esse é o grande desafio e resta nesse desafio justamente desenhar esta transição da situação presente, que é uma situação de dificuldade econômica severa, para uma estratégia de crescimento. O vice-presidente da CNTE, Milton Canuto, apresentou informações sobre o grupo de trabalho instituído na Confederação que analisa o financiamento. O primeiro desafio nós já concluímos, que era tratar dos elementos do Fundeb, ou seja, fazer a apuração real do Fundeb do ano 2014, sua projeção para 2015, que daí saem os elementos de reajuste do piso salarial profissional do magistério existente hoje. O passo futuro vai ser exatamente tratar dos elementos de construção do piso salarial profissional, e sim para todos os trabalhadores de educação. Os elementos de carreira, ou seja, quais são as diretrizes de carreira e, finalmente, conceituar, ou seja, na visão da CNTE, o que é o custo aluno-qualidade. A previsão é que até outubro a CNTE tenha um projeto definido sobre piso, carreira e custo aluno-qualidade. A primeira proposta deve ser apresentada no próximo Conselho Nacional de Entidades, possivelmente no mês de maio. Durante o CNE de fevereiro, a CNTE lançou a revista Mátria, em homenagem ao Dia das Mulheres. A publicação traz na matéria de capa o perfil da nova professora brasileira. Também foi aprovada a incorporação ao calendário de mobilizações das centrais sindicais e a participação dos trabalhadores em educação nas manifestações nacionais da CUT. Nós aprovamos um manifesto em que a CNTE diz claramente ser contra o golpe, tentativa de golpe e contra ataque aos direitos da classe trabalhadora desse país. Estaremos dia 13 nas ruas defendendo os nossos direitos enquanto trabalhadores e defendendo a democracia deste país, o respeito ao resultado das eleições. Nosso programa vai ficando por aqui, mas antes você acompanha o nosso quadro de humor. Tabela periódica, cateta oposto, cateta adjacente, raiz quadrada. Isso enlouquece a gente. A gente aprende isso na escola, mas logo a gente esquece. Mas tem uma coisa que a gente aprende na escola e que jamais esquece: o valor do educador e da educadora na nossa vida. Afinal, eles dedicam a própria vida a ensinar, a compartilhar o conhecimento. Então, está na hora do governo de Minas pagar a dívida que tem com os trabalhadores e as trabalhadoras em educação. Pagar o piso salarial nacional e reconstruir a carreira é o mínimo que o governo precisa fazer para mostrar que, além de você, ele também reconhece o valor da educação. Educadores e educadoras, Minas Gerais precisa reconhecer o valor de vocês. Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, Sindiúti MG.